boa noite. Gente, Como boa é que noite. vocês estão? Estamos falando do nosso querido João Bidu, que está lá em Bauru. O Ed está em BH. Ed, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Fabi Antunes, a vidente dos famosos. O delegado da Cunha. Vim com o maior prazer, vou voltar mais vezes. O Gabriel Maia, psicólogo. Gabi, que bom ter você aqui. Obrigada. Imagina só. Quando a gente começa a dar conselho amoroso, a gente já se lascou muito. Né? Coisa boa, né? Coisa boa começar juntinho de você. Quinta-feira, à noite de quinta-feira, juntinho de você. Sejam muito bem-vindos ao Tô de Cara. Só que aquele meu pedidinho antes da gente começar o nosso bate-papo, que é um bate-papo bem sério, bem sério. A gente vai tentar levar de uma maneira leve, mas é um alerta muito sério que nós vamos dar hoje aqui no nosso programa, tá? Senta o dedo aí no YouTube, senta o dedo no Instagram, né, Marvin Pinho? Boa noite. Ajuda nós. Com certeza, tem que ajudar. Boa noite, Sol, boa noite a todos, é isso mesmo. Segue a gente no Instagram, @todecarapodcast. Também se inscreve no nosso canal no YouTube, Tô de Cara Podcast também. Em todas as redes sociais, é só procurar lá. A gente vai estar sempre batendo um papo com vocês e tem papo bom aqui também, né, Sol? Exatamente. Bom, nós vamos falar sobre um assunto, eu não sei diferenciar, Marvin, porque eu não sou especialista no assunto, mas quem nunca já passou por aquela situação, ou perdeu um emprego, ou perdeu algum parente, ou separou, ou desfez algum relacionamento, enfim, alguma coisa assim, que bate uma tristeza tão profunda que a pessoa não consegue sair da tristeza. Aí você escuta falar o quê? Cuidado, isso pode virar depressão. Será que pode? Olha, Qual que é a diferença? Você sabe qual é a diferença? eu não tenho nem ideia onde começa a depressão, né? É tipo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é, eu imagino que tenha uma questão química envolvida aí também, né? Da nossa cabeça, do corpo. Essa gravidade, essa complexidade toda fez com que, por exemplo, a depressão fosse considerada pela Organização Mundial da Saúde o mal do século. Olha isso. Né? Pra gente ter uma ideia da proporção do problema. E ele é o cara para falar sobre isso com a gente. Eu adoro o trabalho dele. É um profissional. Eu, quando tive Covid pela primeira vez, eu tive o transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Eu tinha medo de tudo. Aí ele sentou comigo, conversou, pronto, passou a TAG. Oi, Davi Lima, psiquiatra. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Obrigado, viu, Solange, pelo convite. Obrigado, viu, Marvin? Imagina. Muito legal ter você aqui com a gente. Você que tem um trabalho excepcional mesmo. Eu sou de carteirinha fã do Davi, porque ele é aquele psiquiatra que ele não lida com o paciente com aquela coisa pesada, né? Sabe aquela coisa leve que você conversa, entendeu, mano? Talvez, não sei se é essa palavra, mas humanizado, né? Uma recepção humanizada. Que às vezes a gente... Quando a pessoa vai até o médico, né, doutor? Às vezes ela chega muito fragilizada, né? Chega então, uma recepção dessa é sempre muito bem-vinda. Muito. Davi, vamos lá. Tristeza e depressão. Então, essa é uma pergunta importante, uma diferenciação importante que a gente tem que fazer, né, Solange? A questão da tristeza, a tristeza é um sentimento que todo ser humano tem e é normal. Isso não... Então, se você perde um emprego, se falece uma pessoa próxima de você, acontece alguma coisa ruim, é normal você ficar triste, isso não é doença. A depressão, né, o transtorno depressivo, que é o nome técnico que a gente chama, mas depressão, como se fala aí comumente, a depressão é uma doença. Para a gente falar que a pessoa está deprimida, está doente, é necessário que se preencham alguns critérios diagnósticos. Quais são esses critérios diagnósticos? Então, primeira questão, a pessoa precisa de estar triste, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, perdendo o prazer, perdendo a energia, né? A vontade, a vitalidade de viver por pelo menos 15 dias seguidos, gerando um prejuízo funcional muito grande na vida da pessoa com sofrimento. Né?
esse prejuízo seria o quê? Não ir trabalhar? Alguma Exatamente. Coisa nesse sentido? A pessoa estava trabalhando, ela não consegue mais trabalhar. Então ela trabalhava em casa, arrumava, levantava, arrumava sua cama quando levantava, não consegue mais arrumar. Saía para trabalhar, não consegue. Fazia um exercício, não consegue mais. Tinha uma série de relacionamentos, conversava com as pessoas, o relacionamento afetivo com a esposa, com o marido, enfim, com alguma pessoa, não consegue mais ter esse relacionamento de uma maneira legal, tranquila. Então, quando começam a se surgir esses problemas, normalmente a gente fala que a pessoa pode estar num quadro depressivo. Olha só, Mário, tá vendo? A tristeza por mais de 15 dias. 15 dias ou mais, você já... Tem que já chama atenção. E não é só a tristeza, foi o que eu falei, todos aqueles aspectos. Sim. Perda de energia, né, desânimo. E junto com isso, normalmente a gente tem alguns sintomas secundários relacionados à depressão também. A pessoa começa a ter uma alteração no padrão de sono. É muito comum na depressão a questão do despertar precoce. Então a pessoa ela dormia das 10 da noite às 6 da manhã, ela começa a acordar às 3h30, 4 horas da manhã e não consegue dormir mais. Pensamentos de morte, irritação aumentada. Muitas vezes existe uma alteração no padrão de apetite. É muito comum a pessoa passar a comer menos e às vezes emagrecer, né? E quadros depressivos mais graves, aí a gente pode falar até em pensamentos de morte recorrentes e eventualmente até uma ideação suicida. Na depressão grave, a questão do suicídio é uma discussão que existe. E a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast, né, Marvin, sobre o aumento do número aí de casos de pessoas que estão tirando a própria vida, Sim, né, Marvin? Exatamente. Tivemos alguns casos aqui na região no ano passado, e se a gente for contar a nível estadual, nacional, o número, claro, infelizmente, é muito maior. A pessoa, quando a gente fala da pessoa depressiva, tem um termo que eu acho que é errado, mas a gente erra por falta de conhecimento mesmo, que não somos médicos. Quem aí nunca falou assim, ih, tá deprê? Tá deprê. Nossa, tá deprê, não é? O Geraldão não tinha? O Glauco, aquele do que fazia charges, do Geraldão. Ele tinha o deprê, não tinha alguma coisa assim? Eu acho que tinha, eu acho que personagem, o personagem, eu acho que assim, os termos coloquiais, isso é normal, a população fala, às vezes, né, a questão do bipolar também, aquela pessoa é bipolar e tudo mais. E é claro que se a gente vai usar o termo técnico, daí a questão do transtorno afetivo bipolar, a gente é uma outra doença, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Agora, eu acho que assim, o mais importante é a gente tentar passar para a população, porque muitas vezes a população ela acha que isso é frescura, isso é charminho da pessoa e a pessoa está com isso e está com aquilo, e muitas vezes não é, muitas vezes é um quadro depressivo que se você não olhar de forma técnica para aquilo lá e tratar aquele problema, isso pode se agravar e gerar um problema muito sério. E, Davi, a depressão ela não é também de certa forma silenciosa? Eu digo assim, a pessoa tem um determinado comportamento, e você fala assim, é o jeitão dele, o fulano é assim, fulano Isso também não poderia ser um sinal, de alguma forma já... Você pode ter algumas características de personalidade, né? Então a pessoa, se ela tem algumas características de personalidade, ela é mais tímida, ela é mais introvertida, ela é mais na dela, não necessariamente ela está deprimida, é um jeitão dela, né? Mas aí essas pessoas, às vezes, se começa a ter uma alteração no comportamento, você tem que tomar um cuidado maior. Agora, a depressão, uma coisa que é importante, é quando você faz o diagnóstico, é você tentar fazer um diagnóstico no sentido de que se é uma depressão leve, uma depressão moderada ou uma depressão grave. O que diferencia esses três tipos de depressão? Na verdade, tudo é depressão, mas normalmente é a quantidade de sintomas e a intensidade desses sintomas. Então, quanto mais intenso e quanto maior o número de sintomas e gerando um prejuízo muito grande para essa pessoa, a chance dela estar evoluindo para um quadro depressivo grave é maior. E depressão grave, normalmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí o prejuízo é muito grande e, como eu disse, com uma certa frequência, as questões de pensamentos de morte recorrente, as questões do suicídio aparecem e aí existe um risco de vida. Eu não sei se é verdade ou não, mas já me falaram que a depressão, quando a gente fala em depressão, a gente imagina, né, que a pessoa com aquele semblante assim, né? Quieto, abatido, prostrado, né?
fica em casa, não quer ver nada, não quer nem abrir janela, muita gente nem toma banho, etc e tal. Só que pode ser o contrário também? Aquela euforia, de repente? Então, a questão da euforia, aí a gente entra no diagnóstico diferencial, que é o transtorno afetivo bipolar, que eu falei um pouquinho, que também é chamada de depressão bipolar. Por que depressão bipolar? Porque o paciente que tem um transtorno afetivo bipolar, ele cursa de duas maneiras. Então, em determinados momentos, ele fica deprimido, que é essa depressão que a gente acabou de falar, e em alguns momentos ele pode ficar com períodos de mania ou de hipomania. O que é a mania e a hipomania? É quando o humor da pessoa fica mais eufórico, a pessoa fica mais agitada, daí ela passa a dormir menos, mas a energia está muito alta. Às vezes a pessoa começa a fazer compras de maneira excessiva, começa a querer andar com o carro numa velocidade super alta, às vezes se expõe de uma série de maneiras, assim, até do ponto de vista sexual, se expõe de uma maneira mais abusiva e fazendo coisas que normalmente ela não faria. Então, se ela entra num quadro de mania ou de hipomania, isso pode caracterizar um quadro de transtorno afetivo bipolar, que é a depressão bipolar. Por que se fala depressão bipolar? Porque o bipolar, na maioria das vezes, ele fica deprimido, como a depressão unipolar que a gente falou anteriormente. Quando ele faz o quadro de mania e de hipomania, aí você caracteriza o quadro de bipolaridade. Então, esse é um diagnóstico diferencial super importante, porque a depressão unipolar, que é o que a gente falou no início, o tratamento é diferente da depressão bipolar. Então, esse é um aspecto que, quando a gente avalia o paciente, a gente tem que tomar um certo cuidado. A linha tênue. Pois é. E nesse caso, você comentou dessa busca, quando a pessoa tem essa busca por um momento de impacto ali, seja sexual, seja emocional, de uma certa forma, né, de forma geral. Ele tem a ver com, de alguma forma, uma recompensa emocional por causa por exemplo, a pessoa está muito triste ou ela está muito deprimida. Ela quer uma compensação emocional para aquele momento, uma coisa tão intensa quanto que ela está sentindo. Teria alguma coisa nesse sentido? Tem uma questão seguinte, o bipolar, então, é esse paciente que flutua, né, entre a depressão e a mania e a hipomania, mas quando você trata o paciente, ele fica equilibrado. Na verdade, ele fica eutímico, esse é o termo que a gente chama. E um paciente bipolar, quando está medicado, você não fala que ele é bipolar, é uma pessoa normal, você conversa, né? Um dos remédios que é muito usado na bipolaridade, na depressão bipolar, é o lítio. O lítio é um estabilizador de humor, existem outros também. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa está deprimida, normalmente ela entra num quadro depressivo e afunda mesmo, ela não quer fazer nada, ela fica isolada, ela fica muito chorosa, não quer trabalhar, enfim, o prejuízo é muito grande. Só que muitas vezes o que acontece no transtorno afetivo bipolar, o paciente está deprimido e muitas vezes, se a pessoa não sabe manejar o caso, muitas vezes o médico entra com um antidepressivo e aí a pessoa começa a sair desse quadro depressivo e muitas vezes acontece o que a gente chama de virada maníaca. O antidepressivo tira a pessoa da depressão, ela vai para um estágio teoricamente normal e entra num quadro de mania ou de hipomania. Por isso que é muito importante você saber fazer o diagnóstico correto, porque se é um bipolar, muitas vezes você pode eventualmente até entrar com antidepressivo em algum momento, mas você tem que pensar que esse paciente vai precisar de um estabilizador de humor. E eventualmente, quando ele está num quadro de mania e de hipomania, até outras medicações para tirar esse quadro de euforia, de aceleração, porque quando o paciente está em mania e hipomania, ele se coloca em muitas situações de risco. E aí pode se tornar um problema também. Dr. Jonatas Lucena, que esteve com a gente aqui na terça-feira falando sobre crimes virtuais. Um beijo para o senhor, para a esposa linda. Está assistindo aqui, está acompanhando. Que legal. A gente estava falando de crimes virtuais. O Dr. Jonatas disse que tem muita gente que procura o escritório dele em São Paulo, porque a mulherada quer saber o que os companheiros estão fazendo. Então quer clonar o celular, né? Aí fica depressivo porque não consegue, né, doutor João? Aí entra em deprê porque não consegue muitas vezes. Um beijo também pro Luiz, está falando que está extremamente esclarecedor o tema. Geni, que está aqui, a Geni, a Renata, um beijo para todo mundo. Pode mandar sua pergunta. Se você não quiser se identificar, é só falar assim, não põe o meu nome no ar. A gente não coloca de forma nenhuma. Ou então, para não aparecer, o pessoal pode mandar pelo Instagram também. Manda na DM do Instagram, a gente está postando alguns stories. Legal, Marcos. Aqui da transmissão, manda na DM do Instagram e não vai ter problema, não vai aparecer, ninguém vai ver, a gente fala aqui sem
sem passar o nome. Você tá vendo certo? que é um menino inteligente? Um menino inteligente é assim. Agora, você falou do papel do médico. E o papel que quem convive com uma pessoa depressiva. Por exemplo, estou triste pra caramba. Estou chateada, estou triste, estou, como dizia meu falecido e querido papai, macambúzia. Tá macambúzia, filho? O que aconteceu? Tá macambúzia. Então, você está triste. Aí chega e fala, não, você tem que levantar, você tem força, vamos lá. Ou os amigos, tudo isso na boa intenção. Aham. Vamos sair, vamos passear, vamos paquerar, vira a página. E a pessoa não tem força, ela não Aham. tem a vontade. É. Isso é pior. Eu acho que você tem que respeitar o momento da pessoa e entender onde ela está. Onde aquele quadro, se for um quadro depressivo, onde se encontra. Porque assim, se a pessoa está triste, está desanimada e não é um quadro depressivo, vai passar 1, 2, 3 dias, a pessoa vai voltar às suas atividades relativamente normais e vai tocar o barco. Se for doença, depressão, foi o que eu disse, aí você tem que fazer um diagnóstico para ver se é uma depressão leve, moderada e grave. Se for uma depressão leve, normalmente com psicoterapia, às vezes você não precisa nem de remédio, eventualmente, com algumas abordagens, algumas mudanças no estilo de vida, às vezes a pessoa sai de um quadro de depressão leve sem medicação, né? Então, para uma depressão leve, muitas vezes essa abordagem que você falou, ela pode ser interessante, né? Vamos sair, vamos fazer alguma coisa e tudo mais, mas claro que a gente tem que respeitar também o momento da pessoa e entender o que está acontecendo. Agora, na depressão moderada e na grave, aí fica mais difícil você ter essa abordagem, porque por mais que você fale, não, vamos sair, vamos fazer isso, aquilo, o psiquismo daquela pessoa está tão alterado e ela não está bem, que por mais que você às vezes queira dar esse incentivo, na prática a pessoa não consegue. Ela não tem força. Não é frescura, né? Não é frescura, é doença e é uma das doenças mais prevalentes hoje em dia. A gente vê muitos casos de depressão e tem que ser tratado com muita seriedade, porque, como eu disse, pode levar a consequências muito sérias. Eu estava escutando, viu, uma amiga contando... Quem que me contou? Covid, viu? Covid. Olha só. Eu não lembro exatamente quem me contou, mas que tinha um rapaz, estava tomando café da manhã com os pais, e, enfim, e estavam lá, estava tudo bem, estava tudo lindo, tudo conversando, eles estavam conversando, e aconteceu alguma discussão, entre aspas, saudável até então, e o menino expôs a opinião dele, os pais retrucaram aquela opinião, falou, tudo bem, eu não incomodo mais. Levantou da mesa e pulou pela janela. Esse garoto, ou as pessoas que tiram a própria vida, eu não estou aqui fazendo julgamento de ninguém, porque eu não sei se é um ato de covardia, de coragem, porque eu acho a pessoa que se mata, ela quer acabar com a dor, e não com a vida. Uhum. Não é isso? Exatamente, É isso? Normalmente a pessoa que comete o suicídio, o sofrimento, a dor da alma é tão intensa que ela não vê outra saída, ela não vê outra alternativa. Então a alternativa que ela vê é, se eu me matar, essa dor tão intensa, tão forte que está acontecendo, eu resolvo. Claro que não é assim, porque hoje a gente tem uma série de abordagens, não só medicamentosas, mas quando existe um risco de suicídio, propõe-se até uma internação hospitalar para proteger o paciente, uma internação só para tirar o paciente daquele período onde ele está muito mal e a mente dele não está trabalhando bem. E aí tem toda uma equipe especializada para cuidar daquela pessoa, com medicações e toda uma equipe que está muito bem preparada. E aí o paciente sai disso. Mas é que quando ele está vivenciando essa situação, ele acha que não tem saída. Por isso que é muito grave. Então tem que se fazer uma avaliação muito bem feita para que não venha a ocorrer esse tipo de... Então, agora, muitas vezes essas pessoas não dão sinais, como foi o caso, por exemplo, desse rapaz. Olha, esse caso desse rapaz eu não sei exatamente. Agora, o suicídio, a gente costuma dizer que quase 100%, se a gente for fazer uma avaliação minuciosa, eu diria que 100% das pessoas que se matam é porque elas estão com algum problema de saúde mental muito sério. Porque quando a pessoa está bem, ela está tranquila, a pessoa não pensa em se matar. A vida ela tem muitas coisas boas, muitas coisas interessantes para se vivenciar. Tem muitos problemas também, isso faz parte da vida, né? Não é que você nasce e vive até o final e tudo vai ser alegria. Não, faz parte da vida passar por problemas, por perrengues, né? E por uma série de situações difíceis. Agora, a pessoa quando ela tem
uma doença grave, né, depressão, ou outros tipos de doença, porque o suicídio, por exemplo, ele não acontece somente na depressão. Existe um transtorno de personalidade, por exemplo, que é o transtorno de personalidade borderline, onde essas pessoas, elas costumam ter uma impulsividade muito grande. Né? E junto com essa impulsividade, essas pessoas costumam relatar que tem um vazio interno muito grande, que é muito difícil de lidar com essa dor, e muitas vezes essas pessoas que elas costumam até se cortar. Né? Então, os transtornos de personalidade, as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, com uma certa frequência elas cortam o pulso, às vezes elas cortam a coxa e tudo mais, e quando você vai conversar com esse paciente, a pessoa fala, olha, doutor, eu me cortei porque a dor física que eu sinto, de certa maneira, alivia a dor da alma que eu estou sentindo, porque é uma coisa tão intensa que eu prefiro me cortar do que ficar sentindo aquilo que eu estou acontecendo. E essas pessoas, o transtorno de personalidade borderline, com muita frequência eles cursam com tentativas de suicídio repetitivas. E muitas vezes essas pessoas elas não querem se matar, mas às vezes por uma impulsividade, como são pessoas muito impulsivas, às vezes num rompante, você deu um exemplo aí, não sei, não conheço esse caso. Mas, às vezes, num rompante de raiva, num rompante de agressividade, a pessoa toma uma atitude de forma muito impulsiva e comete alguma coisa e, quando viu, já foi, não tem mais volta, né? Então, a pessoa está... tem até se eu não me engano, tem um filme onde um paciente borderline está numa sessão de terapia e o terapeuta fala alguma coisa que mexe muito com a pessoa, e aí a pessoa estava no 15º andar, não sei, do consultório, era um consultório envidraçado, a pessoa fica muito irritada, muito impulsiva e vai e se joga do 15º andar, por essa impulsividade muito intensa. Então é outra questão que a gente tem que lidar, essas pessoas muito impulsivas, muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque esses atos podem acontecer nesses momentos também. Olha só, o Marvin Pinho, o doutor Jonatas fez pergunta, a Geni fez pergunta, no meu Instagram tem pergunta, tá cheio de pergunta aqui pro doutor. É agora. É agora? Só se for agora. Então, abrindo aqui já. Só se for agora, doutor. Cadê? Olha lá, o doutor Jonatas Lucena. A Nanda mandou boa noite, estamos aqui na sala assistindo aí, show de bola, doutor Jonatas. Tem também a participação da Geni que você falou. Por que todas as pessoas deprimidas que aparecem estar super bem e de repente se jogam do 10º andar como um vizinho? Porque tem pessoas deprimidas que... É isso que você explicou, né? Esse quadro aqui, ele pode ter, né? Acho que o vizinho dela foi isso, Geni? Seu vizinho se matou? E também eu acho que tem uma questão seguinte. Muitas vezes a depressão, hoje, ela ainda a psiquiatria, no geral, a saúde mental, melhorou muito a discussão nos últimos anos. A Covid talvez tenha aberto mais essa discussão. Mas a área de saúde mental ainda é uma área onde existe um certo preconceito, né? As pessoas, eu costumo brincar, às vezes... As pessoas vão num almoço no domingo na casa da mãe ou na casa da avó, e aí o tio, a tia, o primo, o irmão comentam, olha, eu fui no cardiologista, eu fiz todos os exames, e olha, o meu eco deu normal, o meu eletrocardiograma deu normal, tá tudo normal, meu cardiologista que tá tudo normal. Mas ninguém chega num almoço de domingo e fala, olha, eu fui no psiquiatra, e o psiquiatra me falou isso, porque só isso já mostra que existe um certo preconceito. Então essa questão da depressão que foi levantada, muitas vezes o que acontece? A pessoa, às vezes, ela está num quadro depressivo e, às vezes, ela não quer mostrar que está deprimida. Sim. Então, às vezes, ela quer esconder, mas internamente ela está sofrendo muito, né? Então, às vezes, se você não tem um olhar um pouco mais diferenciado, às vezes você não percebe, se você não está convivendo com aquela pessoa todo dia, né? Se você está convivendo, você vai perceber, porque não tem como, porque a pessoa fica deitada, fica triste, para de comer, para de tomar banho, para de escovar o dente, não dorme bem, enfim, uma série de sintomas, quem está do lado percebe. Mas às vezes, se você não tem esse contato muito próximo, às vezes você não percebe, e aí às vezes vem como algo que, nossa, olha, não acredito, aquela pessoa não parecia, mas no fundo a pessoa já estava muito mal. Sim. E o Dr. Jonatas mandou uma pergunta também, gostaria de saber se o Dr. Davi tem alguma dica para aquela pessoa que perdeu a mãe há 10 anos e ainda sofre muito com uma saudade incalculável. Eu acho que assim, a questão da morte é uma questão difícil da gente lidar, né? Porque a gente tem uma tendência de achar que somos, né, imortais, principalmente quando nós somos mais jovens e tudo mais. Quando Temos a gente... mesmo, né? E a nossa vida é assim, né? Todos nós
iremos morrer um dia. Isso não tem como mudar isso. E Deus que me aguarde, viu? Porque eu tenho uma capivara desse tamanho para perguntar para ele por que algumas coisas acontecem. É verdade. Existem alguns enigmas aí que a gente não consegue, às vezes... Celulite, por quê? Por que o bumbum da mulherada cai? Então, pra que aparece cabelo branco? Por que aparece cabelo branco? Brincadeira, gente. E aí o que acontece? Então aí o perder um ente querido sempre é difícil, né? Seja um pai, uma mãe, um filho, uma filha, enfim. Pessoas que você gosta é muito difícil. Então uma pessoa que faleceu há 10 anos, o sentir saudade, isso não é ruim. Porque quando você sente saudade, no fundo mostra que aquela pessoa, de certa maneira, ela foi muito importante para você. Então, uma mãe que faleceu há 10 anos, você vai sempre sentir saudade, porque mãe é mãe, não tem como você sair disso, né? Mas talvez levar para um lado mental mais construtivo, no sentido de você, quando você lembrar dessa mãe que faleceu há 10 anos, tentar relembrar os momentos agradáveis que você teve, tudo que aquela mãe fez para você, tudo que ela te ajudou, todas as coisas que fizeram com que você se tornasse a pessoa que você é e tudo mais. Isso talvez, de certa maneira, alivia um pouco essa dor, esse sofrimento. Mas a saudade e o sofrimento, em algum patamar, ele sempre vai existir. Sempre vai existir porque é uma pessoa que foi muito importante para aquele filho que perdeu a mãe ou algum outro ente querido. Eu digo assim, eu perdi meu pai, perdi meu irmão. Meu irmão tinha 33 anos quando ele faleceu, o primeiro filho, e parece que nunca vai acabar, né? Parece que é um buraco que você nunca vai conseguir achar a tampinha assim daquele buraco. Mas aí aquela dor se transforma em saudade, a saudade em lembrança, a lembrança em bons momentos. E quando você vê, você está sorrindo. Não sorrindo de alegria porque a pessoa foi embora, mas você está sorrindo por aqueles momentos gostosos aqueles momentos que você passou. Exatamente. Né? É exatamente isso. Tem mais perguntinha aqui do Dr. Jonatas Lucena. A Renata falou do lítio. O lítio é bastante usado, você comentou, né? O lítio é um dos principais estabilizadores de humor, né, que a gente usa principalmente no transtorno afetivo bipolar, mas a gente pode usar o lítio também como um potencializador, muitas vezes, de um antidepressivo que não está fazendo muito efeito. E hoje o lítio está sendo estudado muito como uma droga também neuroprotetora, em doses mais baixas e tudo mais. Então o lítio é um sal que inclusive tem na natureza. O lítio faz parte da tabela periódica. Sim. Né? Então é uma medicação que é bastante antiga, né? Existem relatos que já no Império Romano já se usava lítio, né? Quando eles iam para a guerra e tudo mais, existem relatos que os generais davam lítio para os soldados, porque eles iam ficar 2, 3, 5, 10 anos fora lutando, e uma guerra é um momento onde a tendência, se você não estiver muito bem estruturado, as pessoas entram em quadros depressivos, em situações muito complexas. Então, mas é uma medicação hoje ainda muito usada. Claro que tem que ter um cuidado muito grande, né? Normalmente você faz a dosagem do lítio no sangue da pessoa, que se chama litemia, porque se a pessoa tomar uma quantidade a mais de lítio, isso pode trazer uma intoxicação muito grave, que eventualmente pode até matar a pessoa. Meu então, Deus. tem que se tomar muito cuidado e tem que ter um acompanhamento médico para estar acompanhando aquela pessoa. Caramba. Sério. O acompanhamento com medicamento. Remédios em geral, a gente tem que tomar um cuidado, porque as medicações é aquela velha história, né? Muitas vezes a dose terapêutica e a dose tóxica, às vezes o limiar pode ser muito próximo, né? Então, se você não estiver sabendo onde você está colocando a mão e tateando isso, eventualmente pode surgir um problema mais sério. E, Davi, tem uma pergunta da Ananda agora. Ela contou a história aqui. O seguinte problema: a mãe dela apresenta sintomas claros de depressão e se nega a aceitar qualquer tipo de ajuda. E a família não está sabendo o que fazer, como lidar com essa situação. Esse é um problema também muito comum, que às vezes a pessoa então ela está num sofrimento, está num quadro depressivo e às vezes ela não quer o tratamento. Às vezes pode ser por uma questão de preconceito, às vezes uma questão de negação, a pessoa nega o que está acontecendo com ela, mas eu acho que o mais importante é a família tentar conversar com ela, e se essa família às vezes não está conseguindo
mudar a opinião dessa pessoa, uma coisa que às vezes funciona na prática é tentar conversar com um amigo ou algum outro familiar que de certa maneira tem uma ascendência no bom sentido em relação a essa pessoa, que essa pessoa, olha, ela ouve fulano, ela ouve ciclano. Você vai lá e conversa com fulano e com ciclano, olha, vai lá e conversa então com a minha mãe e tudo mais, vê se você consegue mostrar para ela que ela não está bem e tudo mais, porque às vezes a família é muito próxima. Às vezes a pessoa, então não aceita o que o marido fala, o que a mulher fala, o que o filho fala. Mas às vezes é um tio, uma tia, ou uma amiga, um amigo mais próximo e a pessoa consegue entender e aceitar melhor. Então às vezes uma saída é essa, é pegar uma pessoa que a pessoa que está doente confia, essa pessoa vai e conversa e aí ela aceitando marcar uma consulta psiquiátrica, enfim, e verificar se realmente tem um problema psiquiátrico no quadro de depressão aí, né? Eu tenho uma ideia. Nanda, você faz assim, Nandinha. Você fala assim para a mãe: mãe, vamos conhecer São José dos Campos? Tem uma área, que é a área do banhado, que é lindo, parece que é praia, mas não é praia. Chama área do banhado, tudo verde, né? É o pôr do sol, assim, dos deuses, é maravilhoso. O consultório do doutor fica lá, no banhado. Aí como? Tem uma área, como é que é o nome daquele? Um deck. Tem um deck que foi construído pela prefeitura só para as pessoas apreciarem o pôr do sol. O famoso deck da Anchieta. Famoso deck da Anchieta. Aí você fica com a sua mãe no deck da Anchieta, etc e tal. Eis que, por uma coincidência, aparece quem? Dr. David Lima. E fala: nossa, vocês são daqui? Não, somos de São Paulo, Santo André, São Bernardo, Belo Horizonte, né? Aí o doctor começa a puxar uma conversa aqui, uma conversa... Ó, não é uma boa ideia? Mas você sabe que... Não é uma boa ideia? A Solange está fazendo uma brincadeira aqui, mas você sabe que uma coisa que é importante também, Solange, é a questão seguinte. Às vezes, essa paciente, ela não consegue ter acesso a um psiquiatra, porque às vezes é mais difícil. Mas assim, se ela passa, por exemplo, num clínico geral, ou às vezes na ginecologista, ou num neurologista, muitos pacientes, às vezes eles são tratados ou começam o tratamento, às vezes por um clínico, ou por um cardiologista e tudo mais, porque entra nessa questão do preconceito, que às vezes a pessoa fala: não, num psiquiatra eu não passo. Que isso? Psiquiatra é médico de louco, eu não vou lá, e isso, aquilo. Então, às vezes, um outro acesso é conversar com a mãe dela e falar o seguinte: olha, conversa com a ginecologista, o ginecologista, o seu clínico, enfim. E aí, esse próprio médico faz, muitas vezes, se o médico tendo uma boa formação, faz esse diagnóstico e já começa esse tratamento. E depois ela pode fazer um acompanhamento, né? Sem problema nenhum. Só complementando, a Geni perguntou se o psiquiatra não pode ir em casa. Pode, a gente faz a questão da visita domiciliar, atendimento domiciliar, o médico pode fazer, né? Eventualmente a gente faz isso. Às vezes, na prática, existe uma certa dificuldade pela questão do tempo, porque quando você se desloca para atender um paciente, então, se você está no consultório, então você tem o tempo de deslocamento, você vai e tudo mais, então você ia atender um certo número de pacientes naquele tempo e tudo mais, mas é possível, eu já fiz muitos atendimentos em casa, né? Assim como no hospital também. Então, aí cada caso é um caso, a gente tem que entender melhor. Se é um caso de depressão muito grave que a pessoa não está aceitando nem sair de casa, muitas vezes o psiquiatra, combinando, ele pode fazer uma avaliação na casa da pessoa. E, Davi, a gente falou vários casos, né, várias situações em que a pessoa desenvolve, algum problema desencadeia o quadro de depressão, mas existe pessoas, né, que tenham uma predisposição à depressão? Boa pergunta. Possível? É possível. A depressão, a gente costuma dizer que a depressão ela não tem uma única causa, ela é multifatorial. Um dos aspectos que você precisa de avaliar é a questão da genética. Então, se você tem um pai, uma mãe ou algum parente próximo que teve depressão, não significa que você vai ter, mas a chance de você ter é maior do que uma pessoa que não tem familiares. Outro aspecto que costuma contribuir para um quadro depressivo é a questão do ambiente no qual você está inserido. Se você está num ambiente muito tenso, muito nervoso, muito carregado, muito para baixo, e você não tem uma capacidade mental de lidar com isso, você pode ser mais vulnerável. Aí a gente entra numa outra discussão que é a questão da resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma palavra hoje que, né, já foi bastante discutida, mas no fundo a resiliência está ligada ao conceito da capacidade que cada pessoa tem de suportar a pressão. O que é suportar a pressão? Então, às vezes algo
trágico que está acontecendo, para uma pessoa aquilo talvez não seja tão trágico, aquela pessoa lida de uma maneira muito mais tranquila. Mas para outra pessoa, aquilo pode ser o fim do mundo. Então, a maneira como você lida com o estresse e a maneira como você convive com o meio ambiente no qual você está inserido, isso faz muita diferença também. Então, a genética, o meio ambiente, você tem que avaliar. E, claro, o ideal é sempre você estar num ambiente mais tranquilo, mais saudável, ou quanto mais salutar, melhor. Mas nem sempre a gente consegue isso. Né? A gente fica imaginando, você estava falando, né, desses momentos de ambiente ruim. Eu fico imaginando, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje no litoral norte, essas famílias que perderam tudo, perderam entes queridos, perderam crianças, perderam pais, enfim, perderam tudo. Perderam não só bens materiais, mas o bem mais importante, que é a própria vida, né, de pessoas tão queridas. O tratamento, é claro que vão ficar depressivas. Algumas pessoas tendem a ficar depressivas e é normal que fiquem depressivas. Qual o período, se a gente pode chamar de normalidade dessa depressão? Essas pessoas, elas viveram uma situação, um trauma muito intenso. Essas pessoas, com uma certa frequência, elas podem até desenvolver o que a gente chama do transtorno de estresse pós-traumático, que é diferente da depressão. O transtorno de estresse pós-traumático é quando você vivencia uma situação real, né, de morte. As pessoas que estavam ali, muitas morreram. Sim. Infelizmente. Mas muitas, graças a Deus, não morreram. Mas elas sentiram, elas viram que elas poderiam ter morrido também. Né? Então elas sentiram realmente na pele que poderiam ter perdido a vida. E com muita frequência essas pessoas elas desenvolvem um quadro após isso, que é um quadro que a pessoa não consegue dormir, ficam vindo imagens na cabeça dela, que a gente chama de flashbacks, né? Então a pessoa, ela quer dormir e aí fica vendo, né, o morro descendo com aquela lama imensa, a casa caindo, o filho sendo levado e a pessoa não podendo fazer nada. Enfim, foram as histórias trágicas, né, e impressionantes que a gente ouviu. Então, assim, se a pessoa desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático, também é muito grave, é uma doença muito grave. Precisa de tratar, né? E claro que está muito recente ainda, né? Então eu acho que o mais importante nesse momento é dar todo o suporte a essas famílias no sentido de elas terem, né, uma nova casa, terem um novo conforto, toda uma qualidade de vida, né? E tentar se restituir tudo isso. E aí ir acompanhando essas pessoas. Se elas fizerem qualquer quadro relacionado à saúde mental, aí o tratamento. Então, pode até ser uma depressão também. A gente pode dizer que dentro da linha aí da saúde mental, todo problema pode virar depressão? Ou a depressão pode virar todo problema? Não é que todo... assim, o que eu poderia dizer assim, é que qualquer pessoa pode desenvolver um quadro depressivo. Né? Ninguém está imune de que não, eu nunca vou ter depressão. Inclusive eu já atendi, às vezes, né, no consultório, pessoas que às vezes a pessoa fala assim, né, o filho ou a filha vai, ou a esposa vai, e, não, mas o meu pai não acredita, muito frequente, o meu pai não acredita, acha que é frescura, que é isso e aquilo e tudo mais, e muitas vezes, às vezes aparece que passa um tempo, esse pai ou essa pessoa entra num quadro depressivo e aí a pessoa começa a falar... Aí vai entender. Aí a pessoa vai entender. Mas a vida então, é assim, não é? A Tudo vida... que você fala, não sei o que, a vida te coloca naquela situação. A vida ela tem esses mistérios que muitas vezes ela te coloca em situações que fala, olha, toma cuidado com o que você fala, porque a gente tem muita coisa que a gente não conhece, né? E muitas vezes a gente quer ter uma atitude um pouco prepotente em relação a algumas questões e às vezes a vida vem e dá uma chacoalhada e fala, olha, não é bem assim não, né? Isso aí aconteceu muito no período mais crítico da Covid. Foi verdade. Né? Pessoas que ainda não estavam acreditando que de fato a situação estava se agravando, mas passaram a acreditar a partir do momento que alguém na família ou alguém próximo, né, tiveram uma doença ou chegaram a falecer. Exatamente. A Covid foi um período muito trágico, né? Agora, a depressão, Davi, quando vamos pegar a tristeza novamente, aliada à depressão, ela pode ter gatilhos, ela não tem cura, ela tem tratamento, ou ela tem cura? Não, a depressão, normalmente, assim, você trata, quando a pessoa tem um primeiro episódio depressivo, depressão unipolar, não a depressão bipolar. Não, a depressão bipolar foi o que eu já falei de certa maneira aqui, mas vamos discutir depressão unipolar aqui. Quando a pessoa tem uma depressão a primeira vez, normalmente você faz o diagnóstico, na maioria das vezes você trata essa pessoa
né, em média, de 8 meses a 1 ano. Tá? Isso pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Clinicamente, você vai ter que ver como a pessoa está evoluindo. Depois desse tempo, a pessoa está bem, ela melhorou, você tenta tirar o remédio. Se ela ficar bem sem o remédio, toca o barco. Esse quadro depressivo foi resolvido e ela vai embora. Aí se passa 2, 3, 5 anos, ela volta a ter esses sintomas, aí a gente já está falando de uma depressão recorrente, porque ela já está num segundo episódio depressivo. Se ela tem um segundo episódio depressivo, aí você tem que tomar um cuidado maior, porque ela já ficou deprimida uma vez, então está recidivando a doença de certa maneira. Normalmente, quando tem um segundo quadro depressivo, o mais comum é você tratar essa pessoa por um período de 2 a 3 anos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, cada caso é um caso, mas clinicamente, estatisticamente, é mais ou menos nesse sentido. Você tratou 2, 3 anos, a pessoa está bem, você tira o remédio, se ela ficou bem, fica sem remédio. Se ela vier a desenvolver um terceiro quadro depressivo, aí a gente já está falando de uma depressão recorrente, crônica, que a situação é mais grave. Nesses casos, normalmente você trata a pessoa por 5 anos ou o resto da vida. Claro que assim, isso não é uma receita de bolo, você vai ter que conversar com o paciente e avaliar, mas de maneira mais geral a gente pode seguir esses parâmetros e claro que a ideia sempre principal é fazer com que a pessoa volte à sua funcionalidade, porque quando a pessoa entra num quadro depressivo, ela começa a deixar de fazer uma série de coisas que ela fazia. É comum a depressão no idoso? Muito comum. A depressão no idoso é muito comum e o suicídio também é a faixa etária, né? Hoje as duas faixas etárias. Suicídio é um problema que existe, né? Na maior parte das faixas etárias. Em criança, não. É muito difícil uma criança se suicidar. É raro suicídio em criança. Mas no adolescente, a gente tem visto que tem tido um aumento no número de pessoas aí, adolescentes, né, com 14, 15, 16, 17 anos, enfim, o adulto jovem e o idoso também. Porque o idoso tem a seguinte característica, o idoso, muitas vezes, ele faz um quadro depressivo e muitas vezes ele tem um quadro demencial junto, pode ter as duas coisas, demência, seja Alzheimer ou um outro tipo de demência, junto com depressão. Às vezes, existe a questão da pseudodemência, que o paciente está deprimido e aí você acha que é demência e não é demência. Você trata a depressão, o paciente melhora. Mas o idoso é uma fase da vida onde a pessoa ela se sente muitas vezes mais, se não tomar cuidado, mais isolada, mais improdutiva. Ah, eu não sirvo mais para nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu não produzo mais, isso, aquilo. E se não tiver uma família muito bem estruturada e se o idoso não for muito bem cuidado, é difícil às vezes de tirar essa pessoa desse quadro. Então, precisa de ter um olhar diferenciado, muitas vezes um atendimento com um psiquiatra e com um geriatra muito bom também, né? Aí a chance de dar certo aumenta muito. E, doutor, a gente falou de medicamentos, né, de remédios. Um assunto que está em pauta quando se trata da utilização é o canabidiol. Ele também tem sido utilizado quando se trata de depressão? O canabidiol é uma boa discussão porque é o extrato oleoso, né, da erva, da cannabis ativa. O que se tem hoje em relação ao canabidiol? Hoje, em termos de estudos, né, com estudos com um padrão científico mais rigoroso, que normalmente são os estudos duplo cego randomizados, o que se tem? A cannabis funciona muito bem para quadros de epilepsia, principalmente epilepsia mais grave, aqueles pacientes às vezes que têm 10, 20, 30 crises epiléticas num dia. Isso já está bem descrito que ela funciona muito bem para algumas síndromes epiléticas e também para quadros de dor, né? Esses quadros de dor mais crônica e tudo mais, muitas vezes a cannabis também já está mais sedimentado esse conhecimento. Para as questões psiquiátricas, então assim, depressão, ansiedade, insônia, outras questões, a cannabis também funciona, mas ainda a fundamentação, a gente está precisando ainda de mais estudos científicos para embasar melhor esse uso da cannabis. Então, ela tem sido usada, sim, para uma série de aspectos, não só para depressão, para ansiedade, para insônia, para irritação. E aí você, muitas vezes, tem que fazer uma boa avaliação do paciente para você saber, né, ir, de certa maneira, vendo qual é a dose que vai funcionar para aquele paciente. Mas eu acredito que como a indústria farmacêutica está atuando de uma maneira muito forte na cannabis, né, no canabidiol atualmente, e tem o canabidiol puro e tem o canabidiol com THC.
né? Qual que é a diferença? O THC é uma das substâncias que estão dentro da cannabis, né, da planta, e ela tem... É maconha. Da maconha, exatamente. E ela tem, o THC tem uma função... que ela tem uma função psicoativa mais forte. Então, quando você fuma a maconha e tem um teor de THC maior, a pessoa pode ter alguns problemas mais sérios. Tanto é que o teor de THC, quando está no canabidiol, normalmente ele é um percentual muito pequeno. Normalmente aqui no Brasil, se eu não me engano, é até 0,3%. Mas ele tem alguns efeitos benéficos também. Então, aí você vai ter que avaliar cada caso se vai ser só o canabidiol, se vai ser com THC ou sem THC, e aí conversando com o paciente e vendo a resposta clínica dele. Aproveitamos que estamos nessa linha, né? Claro. Gente, pelo amor de Deus, ninguém está falando aqui para usar maconha. Remédio. Outra coisa. É outra coisa. A pessoa depressiva muitas vezes pode entrar no vício, no alcoolismo, drogas ilícitas? Pode, e acontece com uma certa frequência, assim como o dependente químico, com uma certa frequência, também faz quadros depressivos, né? Então, as duas vias valem a pena, acontecem, né? Valem a pena não, acontece. Então, o paciente que está deprimido, muitas vezes, ele acha que às vezes, né, não tem saída, então não tá, eu tô me sentindo muito mal e tudo mais, e às vezes ele quer usar uma droga, seja o álcool, seja a maconha, às vezes a cocaína ou outra droga, para tentar aliviar esses sintomas. Normalmente o resultado é muito ruim e só piora a situação, porque a pessoa acaba levando a uma situação mais complicada ainda. Então, a gente costuma dizer que se a pessoa está deprimida, ela está doente, o ideal é que, principalmente nesse período, não se use nenhum tipo de droga psicoativa nesse sentido, porque a chance de dar problema aumenta muito. Olha aí só. E nesses casos do uso do canabidiol atualmente, eles estão... Tem autorização da Anvisa, tem todo um protocolo, né, para todos os casos. Eles fazem parte de uma pesquisa... Ou não? Está sendo aplicado em alguns casos e quem está utilizando não faz nenhuma parte. As pesquisas elas estão sendo feitas no mundo inteiro, né? Então as pesquisas estão sendo feitas aí. Agora, aqui no Brasil tem muita pesquisa e tudo, mas hoje o canabidiol ele está sendo vendido, inclusive, na farmácia. Você não precisa. Antes você precisava de importar, ainda existem algumas empresas que você consegue importar. Então você traz o canabidiol dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, existem empresas que trazem. Mas hoje já tem, se eu não me engano, 2, 3 ou 4 empresas que já estão vendendo na farmácia. Então, claro que é uma receita controlada, o médico faz a receita e tudo mais. O que eu estou dizendo é que, assim, normalmente, do ponto de vista médico, o médico e na medicina, você tem que você tem que trazer as melhores evidências científicas para você dar a melhor conduta para aquele paciente. Porque eu não posso falar com o médico e falar o seguinte, não, olha, você toma chá de camomila porque o chá de camomila cura câncer de mama. Não cura. Chá de camomila não cura câncer de mama. Então, por isso que precisam das evidências científicas para você falar com propriedade. Olha, isso funciona para tal doença. Isso não funciona para tal doença. Porque senão vira uma panaceia. Você faz o que bem entende. Então, por isso que o rigor científico dentro da medicina, ele é importante. Claro que, às vezes, na prática, tem o uso também de uma série de medicações off-label, que seria uma outra discussão e tudo mais, mas do ponto de vista mais geral, você sempre tem que pensar no que você pode fazer e a melhor maneira de você beneficiar o paciente sem trazer nenhum mal ou o menor mal possível para aquele paciente, porque efeitos colaterais também existem em qualquer medicação. Então, esse é um princípio dentro da ética médica, né? O princípio da beneficência. Você sempre tem que pensar no bem maior para o paciente. Eu lembro quando eu tava meio doidona por causa da Covid, né? Quando eu fiquei meio doidona, uma amiga falou, toma isso que você vai dormir melhor. Eu falei, eu fiquei doidona. Em vez de dormir, eu fiquei... mesmo? Fiquei mais... Acesa, alerta? Efeito rebote. Não sei se é rebote. Tem alguns Foi efeitos. Foi o contrário. Alguns efeitos paradoxais que podem acontecer com algumas medicações. Então, às vezes, para a maioria das pessoas, os benzodiazepínicos, né, por exemplo, isso às vezes acontece com algumas pessoas. Benzodiazepínico, né, que é o clonazepam, o diazepam, o alprazolam, que são remédios que normalmente deixam a pessoa mais tranquila, mais calma, mais relaxada, né, dão sono, muitas vezes. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Mas algumas pessoas eventualmente tomam algum benzodiazepínico e podem ficar mais agitadas, mais inquietas, que é o que a gente
chama de efeito paradoxal. Então, assim, por isso que o ideal é você ter um acompanhamento, né, muito rigoroso com o médico e ter esse contato, porque se tem algum problema, o médico é a pessoa mais qualificada, talvez, ali para te dar a orientação correta. Nós, amiga, nessa hora, amiga é amiga, médico é médico. Marvin, olha que legal o Luiz aí, a pergunta do Luiz, depois tem a do Adrian Mendes também, falando professor vamos lá, olha vamos que lá. legal. Pergunta do Luiz. Analgésicos como codeína, tramol e afins podem desencadear quadros depressivos ou algum tipo de síndrome? Se eu pronunciei o nome de algum remédio errado, desculpa. Esses analgésicos aí, né, muitos derivados dos opioides, né, o tramal, são remédios que são usados quando a pessoa tem uma dor muito forte, essas dores crônicas, onde a pessoa não melhora, né? A dor crônica por si só, ela já é um fator predisponente para a pessoa fazer um quadro depressivo. Porque o ser humano, nosso limiar para aceitar a dor, varia de pessoa para pessoa, mas normalmente o ser humano não gosta de sentir dor. É uma coisa que dá uma desorganizada na pessoa, né? Então, quando você está sentindo dor, você quer logo tentar resolver aquele problema. Quando se torna uma dor crônica, o que é uma dor crônica? É uma dor que a pessoa fica um tempo grande, né? Muitas vezes dias, meses, com aquele quadro. Então, isso por si só já predispõe a pessoa a fazer um quadro depressivo. E junto com esses medicamentos, se não muito bem manuseados, pode piorar e aumentar a chance dessa depressão ficar mais complicada ainda. E quando a dor é do amor? Faz o que da vida? Quando a dor é do amor, aí... às vezes é tentar arrumar um outro amor, que daí eu acho que... Um amor se varre com outro amor, é assim, mais ou menos? Porque tem gente que se entrega mesmo. Mas a questão... Isso é uma coisa interessante, porque, assim, a questão de vivenciar o luto também, e assim, quando você fala dor do amor, quando você termina um relacionamento, é normal a pessoa ficar triste, também se sentir mal e tudo mais. Quando muitas vezes ela quer negar essa situação, ou já quer entrar muitas vezes num outro relacionamento e não vive o luto, essa perda, de que faz parte da vida de uma pessoa, muitas vezes ela quer passar por cima disso e isso não é bom. Então, vivenciar o luto no sentido de que, olha, foi um relacionamento, de certa maneira foi bom até certo sentido, não deu certo, mas a pessoa vai ficar triste ali uma semana, 10 dias, e depois passa, mas ela não querer também vivenciar e negar esse sentimento, às vezes não é bom, porque ela não introjeta que aconteceu algo que foi ruim, ela está sofrendo um pouco, de certa maneira, mas toca-se a vida e vai embora. Você já sofreu de amor, Marvin? Quem nunca? Você já sofreu? Vai falar, quem nunca, né? Não tem como. Você lembra desse sofrimento? Gente, isso... dói, não dói? É uma dor que você quer, sensação ruim? Parece uma fogueira que não apaga, não é um negócio? É bem isso mesmo. É esquisito, né? Demais, demais. Ó, tem a pergunta do Adrian. Do Adrian. Olha só. Diante do suicídio de um paciente, como deve ser a conduta do psiquiatra para com os familiares? Parte do profissional convocar para uma consulta? Legal, muito boa essa pergunta do Adrian, né? E esse tem até um nome que a gente lida, né, com suicídio, que são as pessoas que ficam aqui, né? A pessoa se matou, infelizmente não tem mais o que você fazer, a pessoa morreu. E essas pessoas que ficam aqui, existe até um nome que a gente chama de sobreviventes do suicídio. Então, o sobrevivente do suicídio não é a pessoa que tentou se matar e não conseguiu, é quem fica aqui. Né? É o pai, é a mãe, é o filho, é o tio, é o amigo, é a amiga que ficam aqui, o médico muitas vezes, né? Os profissionais de saúde que estão ligados. E como você lidar com essa questão? É uma questão muito difícil, porque com muita frequência as pessoas que aqui ficam, elas se sentem culpadas com o que aconteceu, porque ela fala o seguinte: o que eu não vi que estava acontecendo com aquela pessoa e eu não consegui ajudá-la? Então, com muita frequência vem a culpa. Se existe uma briga, então, por exemplo, é um irmão que você está brigado e aquele irmão vem e se suicida, essa culpa costuma ser até mais intensa, porque a pessoa fala, não, então se matou porque eu estava brigado com isso, aquilo. Então, e na maioria das vezes, o suicídio, quando você vai fazer uma avaliação mais ampla, são vários fatores que levam uma pessoa a se matar. Normalmente não é um fator só. Várias coisas foram acontecendo, tem uma doença mental
com frequência junto e a pessoa não conseguiu resolver aquela questão e ela achou que a saída era aquela. Claro que não era, porque existem outras alternativas, mas aconteceu. Então, com muita frequência, esses sobreviventes, né, que a gente chama do suicídio, precisam muitas vezes de um acompanhamento psicológico, muitas vezes até de um acompanhamento psiquiátrico, e se a pessoa entra num quadro, às vezes, de ansiedade, de insônia muito forte, ou eventualmente até fazem um quadro depressivo, essas pessoas vão precisar de ser medicadas durante um período para que elas passem de uma maneira menos árdua por esse período, né? Porque é muito difícil. Olha, suicídio é uma questão é muito difícil, muito dolorosa, muito trágica, realmente. As pessoas que ficam, é muito triste o que acontece. É triste. Eu já comentei aqui, acho que num dos primeiros podcasts, eu estava saindo de um laboratório médico, fui fazer exame, uma senhora chegou chorando, dizendo que... Você lembra disso, Marcos? O que eu comentei aqui? Eu lembro que você comentou. Que a filha tinha se matado. Eu não conhecia essa senhora, mas ela precisava falar com alguém. E acho que foi a primeira pessoa que ela viu naquele dia. Né? Então, e ela se sentia culpada por não ter percebido os sinais. Uhum. Né? E você não sabe o que você vai falar. Eu não sabia o que falar. Acho que às vezes o silêncio é melhor nessa hora. Às vezes o silêncio, às vezes você acolher a pessoa, abraçar, deixar essa pessoa, a família estar próxima dela, né? Esse calor afetivo, você estar próximo das pessoas é uma coisa que normalmente traz muito conforto para quem... Nós entrevistamos logo na época da Covid, antes da gente terminar, uma moça de São Paulo. Ela perdeu em 5 meses. 5 meses? Se eu não me engano, 5 ou 4 meses. Na sequência de Covid, o pai, a mãe, a avó, a irmã e o irmão. Só restou ela. Nossa Senhora. E um não sabia do outro, porque estavam internados, entubados. Entendi. Então, ela foi lidando com essa situação. E eu perguntei assim para ela, como é que você está aqui? E ela me respondeu, por que eu estou citando esse caso? Porque vai ser a minha última pergunta para você. E aí eu falei, como é que você está aqui? Ela me respondeu assim, eu não questiono Deus. Aí, onde entra a questão da fé? A questão da religiosidade. Isso é fundamental também, né? Porque a questão de você ter fé, e fé nesse sentido, né? Não é uma religião específica. Fé no sentido de você acreditar que existe algo maior e que esse algo maior, de alguma maneira, tem uma resposta para o que está acontecendo. Existem trabalhos científicos, Solange, que mostram o seguinte, por exemplo, paciente, você pega um grupo de pacientes que tem um câncer, né? Por exemplo, câncer de mama, né? Então você coloca 100 pessoas de um lado que tem câncer de mama e 100 mulheres de um lado e 100 mulheres do outro. As mulheres que acreditam que o tratamento vai dar certo, que têm fé e que têm uma atitude mais positiva em relação ao tratamento, elas costumam ter um resultado melhor do que as pessoas que são mais negativas, não vai dar certo, tudo vai dar errado, tudo mais. Então você acreditar, você ter fé que algo melhor vai acontecer, Sim. Isso faz com que você se sinta melhor e muitas vezes o seu corpo te dê uma resposta melhor. Claro que um caso desse é muito, muito difícil, né? Porque perdeu toda a família e tudo mais. Então é uma pessoa que também tem uma resiliência mental digna de estudo, porque é muito difícil, Mas, enfim, a vida muitas vezes nos coloca em situações que a gente não espera que vai acontecer e acontece. A gente não sabe, o amanhã não Nunca pertence sabe. a gente, né? Pois é. Nossa, Davi, super obrigada por ter vindo. Você viu como passou rápido? Passou rápido, é verdade. Demais. Não é, Marvin? Passa muito rápido. Aliás, temas assim, mentais, eu adoro essa coisa de comportamento, temas mentais. É bom porque é aquilo que você falou no começo do nosso podcast, né? Todo mundo fala assim, psiquiatra é médico de louco. Não é, gente. Se dói o dedão, você vai procurar um médico. Se dói o coração, você procura um médico. Se dói a cabeça, assim, em termos de comportamento, você tem que procurar um psiquiatra. Psiquiatra é médico, né? Ele que vai cuidar disso daí. Ele vai organizar as coisas lá dentro, né? E quem organiza a sua?
Uma boa pergunta. No meu caso, precisa de uma junta médica, precisa de uns 10 psiquiatras. Mas pra resolver. porque é tanto problema que vocês recebem, né? Vocês escutam, chega uma hora que vocês têm que extravasar. Tem que extravasar, Com certeza. Psiquiatra tem psiquiatra? O psiquiatra, normalmente, para ter uma boa formação, você faz, né, 3 anos de psiquiatria, mas com muita frequência é muito bom o psiquiatra fazer terapia também. né? legal. Psicólogo, né? Porque a terapia é um momento onde você começa a ter, de certa maneira, entender melhor o que está acontecendo com você, né? Terapia hoje é visto como um processo de reflexão, né? De autoconhecimento. Então, se você faz terapia com uma pessoa qualificada, você vai começando a se conhecer melhor. Então, é muito bom também. E o psiquiatra pode ficar doente também. O psiquiatra Claro. não é imune a ter depressão, ter insônia, ter um quadro ansioso, ter qualquer doença psiquiátrica. Se ele ficar doente, vai ter que conversar com um colega para tratá-lo, né? Tá vendo? Olha aí. Tem rapidamente, Davi, tem uma querida aqui, pediu para não citar o nome, está no meu Instagram, ela disse que ela acabou se apaixonando pelo psiquiatra. Isso é comum? Isso é uma questão que o Freud já explicava, a questão da transferência e da contratransferência, né? Muitas vezes não é um se apaixonar amoroso. A transferência, o que é? A transferência é o que o paciente sente pelo médico quando ele está passando pelo médico. Quando ele está, o paciente, quando ele chega para você, ele está num momento muito fragilizado, porque ele está doente. Então, tanto mentalmente quanto muitas vezes pelo corpo, ele está fragilizado. Então, ele tende numa consulta, o paciente ele pode sentir raiva, ele pode sentir medo, ele pode sentir ansioso, e ele pode sentir esse apaixonamento que se diz, mas muitas vezes não é um apaixonamento de amor mesmo. É um apaixonamento no sentido de que ele viu na figura daquele médico ou daquela médica como uma pessoa que vai resolver o problema dele, que vai acolhê-lo e o médico vai fazer isso mesmo, né? Então isso se chama transferência. E contra-transferência é o que o médico sente pelo paciente. E a relação de transferência e contra-transferência, isso acontece em qualquer relacionamento. Entendi. Não é só no... Tem vezes que você faz amizades, normalmente com as pessoas que você se dá bem, que você se sente melhor e tudo mais. E na consulta a gente vê isso. Muitas vezes eu vou atender um paciente, e já é meu paciente, às vezes eu falo, nossa, esse paciente, você já fica meio receoso, entre aspas, porque você sabe que vai ser uma consulta mais difícil, então você fica um pouco mais angustiado, um pouco mais tenso, isso e aquilo. E tem pacientes que você conversa e flui como se você estivesse batendo um papo com um amigo. Então, possivelmente o que aconteceu com ela não é esse apaixonamento, é essa transferência no sentido dela estar colocando e depositando uma série de aspectos na pessoa que tem um poder, entre aspas, naquele momento, é a pessoa que vai ajudá-la e tudo mais, e às vezes a pessoa confunde nesse sentido. Então, precisa tomar um certo cuidado com isso também. Ok, então. Davi, muito obrigada mais uma vez. Eu sei que do seu aperto aí na agenda de atendimento. Nanda, segue aquela sugestão lá, vai lá pro banhado, no deck do banhado, né, Marvin? Exato. Né? Doutor Davi lá pertinho. Lá do ladinho, né? E como a gente citou aqui dor de amor, na próxima semana, na terça-feira, a gente vai dar uma pincelada naquelas pessoas que falam assim, eu separei, eu tô triste, será que ele ainda pensa em mim? Será que ela pensa em mim, Marvin? Será que tem jeito? Como valorizar a mulherada? Vai ser véspera do Dia das Mulheres, dia 7. Como é que a mulher se valoriza no relacionamento, Marvin? Aí sim, Sol. Excelente assunto. Não é? Aham. Charles Damascena, o cara da internet, do Instagram, vai estar aqui com a gente, dando dicas para você, né, Marvin? Na véspera do dia Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Dia 7, às 7 da noite. Exatamente. Papasso. Papasso. Davi, nós podemos colocar o seu Instagram, Lu? Pode, por A gente favor. pode colocar o Instagram do doutor aí? Obrigado. Pode viu, mandar pelo- perguntinha. Pode mandar. Eu tenho também um canal no YouTube, se vocês permitirem. Claro. Que também se chama Claro. Doutor Davi Souza Lima. O Instagram, na verdade, faltou ali DR. arroba doutor, o DR, Davi Souza tá. Lima. Então E o meu vamos canal no corrigir. YouTube também é Doutor DR, Davi Souza Lima. Então tá, a gente, doutor DR, Davi Souza Lima, tanto o YouTube quanto o Instagram. Na verdade, todas as minhas mídias sociais é Doutor Davi, LinkedIn, Facebook, tudo é Doutor Davi Souza Lima. É um só. É um só, é. Ali, Olha lá, ó. olha lá. Tcharam! Isso aí, é isso daí. Obrigado, viu? Doutor Davi Souza Lima, tá ali. É exatamente. Instagram, YouTube, vai lá, conversa com o doutor, porque o assunto foi sério. Os toques que o doutor deu aqui foram bem sérios mesmo, para a gente tentar trabalhar aí e evitar, né, que a tristeza se prolongue e que a depressão se instale aí na sua família. Vai voltar mais, né?
Opa, olha, eu agradeço o convite, viu, Solange? Foi um papo muito legal. E eu acho que se de alguma maneira a gente consegue passar uma mensagem boa para a população e de alguma maneira a gente ajuda, eu acho que o nosso papel é esse, de certa maneira, né? Ok, então. Marvin Pinho, bom final de semana. Opa! Beijo na Obrigado, Sol. O que você vai comprar para o Dia Internacional da Mulher? Ah, segredo, né? Se ela estiver assistindo, ela não pode saber. É verdade. Boa, Marvin. Agora você ganhou 1-0 para você. 1-0 para você. Sol, bom fim de semana para você também. Juízo. Só um pouquinho, Juízo né? a todos. Muito juízo faz mal para a cabeça, não faz nada. Faz. Final de semana excelente para vocês. Lu, obrigada, viu, Lu? Você não sentou hoje aqui, né, para falar. Você tá com a mão machucada, Lu? Tô alguns dias. Ah, tá alguns dias com a mão machucada. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Aproveitem o final de semana. Semana que vem a gente tá juntinho. Terça-feira, 7 horas da noite. E não se esqueça do que, Marvin Pinho? Opa! Dedinho. Como diz a Sol, sentar o dedo. Senta no Instagram, no YouTube, @Todicara Podcast. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Segue a gente no Instagram. Vamos trocar uma ideia por lá, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, Davi. Obrigada, Tchau, viu? obrigado, Solange. Obrigado, Marvin.